Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e no vídeo de hoje eu quero dar continuidade à série promovida pelo usuário anônimo sobre a releitura da série de vídeos do TFM, né? Essa playlist tá aqui na descrição, no comentário fixado, no iCard, em tudo quanto é lugar que vocês podem encontrar aí ou puder colocar. E lá eu explico melhor quem é o TFM, a importância dele para a criação de conteúdo de homens que seguem o seu próprio caminho, a ligação dele com o Raccoon, né? A história dele, o que aconteceu nesses primeiros vídeos aí, né? O primeiro e o segundo, mais especificamente, eu explico melhor o caso do TFM. Tem link para os vídeos dele, tem link para o canal dele para quem quiser conhecer, um cara gringo e tal. E no vídeo de hoje eu quero falar justamente sobre essas noções de liberdade, encontrar o próprio propósito, o próprio caminho, enfim, encontrar um rumo na vida, né? Porque é o seguinte, a gente pode perceber que aqui na comunidade masculina muitos caras orbitam essa coisa do comportamento feminino e questões a respeito de relacionamentos e tal. Muitas vezes eles ficam até tentando algum tipo de barganha com paternidade, com família, e isso causa um conflito interno nos caras, justamente porque eles têm uma demanda emocional para isso, né? E essa demanda emocional tem raízes biológicas, porque sim, questões de reprodução, né? Questões de encontrar uma parceira e constituir família, o que tecnicamente é natural da nossa espécie, né? Porque a gente evoluiu assim, beleza. Como eu já falei a vocês, né? Determinismos biológicos não devem ser usados como desculpa para nós vivermos como animais, né? Simplesmente obedecendo os nossos instintos. Não. Mas também essa demanda emocional dos homens é muito enraizada em questões sociais, né? Na verdade, eu acredito que a pressão social para os caras buscarem relacionamento é ainda mais forte do que a pressão biológica. E muitos podem discordar de mim por isso, né? Muitas vezes porque o cara ele só não está ciente do ente social que existe na mente dele, que faz ele tentar buscar justificativas para obedecer à sociedade, à cultura, e aí ele vai dizer que não, isso aí é algo interno meu, é natural e é biológico, etc. Beleza. Mas até o momento que você não ficar ciente do quanto a sociedade tem poder sobre você, sem que você saiba, eu acredito que você não engoliu a pílula vermelha ainda, né? Porque o próprio filme, né, o canon do Matrix, de onde a gente tirou essa coisa da pílula vermelha, fala justamente sobre isso. Sobre como a Matrix ali, né, o mundo simulado, a sociedade, confunde a sua projeção social, o seu ego, o seu ente social, né, com você mesmo. E aí, num vídeo posterior, que já foi promovido aqui no canal, ele provavelmente será o próximo, eu vou devanear mais a respeito do que é você, né? Se você não é o seu ente social, você também não é os seus determinismos biológicos, quem é você de fato? Mas isso fica para um próximo vídeo aí. Então, em grande verdade, a gente está esquecendo bastante das questões sociais que permeiam a mente masculina, né? Que no fim das contas esse foi o foco e o início de todo esse argumento de homens que seguem o seu próprio caminho. É a posição do homem na sociedade, talvez até ele abandonar a sociedade, porque na verdade ela já abandonou o homem. Então, assim, ao meu ponto de vista, a vida só começa mesmo para o homem depois que ele, no mínimo, deixa os relacionamentos em último plano na vida dele, entendeu? Tipo, a última coisa que ele vai querer mesmo é relacionamentos. E quando eu tô falando de relacionamentos, eu não tô falando de coisa séria necessariamente. Tô falando do casualzão também e de coisas assim. Porque, vejam só, a vida só começa para o homem depois que ele passa a esquecer de fato isso aí, entendeu? Porque, convenhamos, o cara normal hoje, o norme, né, padrão, se ele não botar como prioridade a vida dele, relacionamentos, nem que seja o casual, quando eu digo relacionamentos eu tô falando de todos os níveis, se ele não botar isso como prioridade, ele simplesmente não morde nada, tá? Ele vai ficar numa seca, como chamam. A gente sabe muito bem como é que é, né? O cara ele tem que estar se esforçando pra caramba pra conseguir uma negociação ruim. E isso é regra para a maioria dos homens, 80%, 90% talvez, né? E no momento que esse cara começa a botar o relacionamento como segunda opção, tipo, tira isso do primeiro lugar e põe no segundo, irmão, já era. It's over pra ele, entendeu? Isso por quê? Porque dentro dos relacionamentos o homem não é valorizado pelo que ele é. Não é valorizado pela existência dele, pela companhia que ele pode oferecer, nem nada do gênero. É pelo que ele pode oferecer. E se ele põe isso em segunda opção,
e começa a priorizar outras coisas, o que ele pode oferecer dentro de um relacionamento geralmente fica prejudicado. Afinal, ele vai parar de agregar valor ao perfil dele de relacionamento, entendeu? O cara já não vai mais se preocupar em ficar bombando o perfil do Instagram dele, o cara já não vai ficar tão preocupado em ficar indo pra balada gastando grana, em ficar se projetando socialmente, em conhecer gente. Ele vai focar em outras coisas, o que ele escolher para nova prioridade dele, entendeu? Isso prejudica bastante, vamos botar assim eufemisticamente, a vida sexual, né, a vida amorosa, afetiva, seja lá o que for, do homem enorme. Então, assim, você só tem duas opções. Ou você deixa de priorizar isso, ou você esquece de uma vez, entendeu? E é por isso que eu digo que a vida do homem só começa quando ele bota relacionamentos como última opção. Porque simplesmente não tem como botar em segunda opção. Ou você mantém primeiro, fazendo tudo que você pode, e botando tudo que você tem, agregando todo o seu valor para o seu perfil de relacionamentos, ou simplesmente as coisas não acontecem. E aí, beleza, pode acontecer de um negocinho rolar aqui e ali, mas a gente sabe muito bem, né? O fardo da performance hipergamia, o vídeo que eu falei aqui. O cara tem que estar sempre agregando valor se ele quiser manter o interesse da parceira dele, né? A questão da lei de Brifold. A lei de Brifold diz que o homem ele tem que estar sempre consciente do que ele pode oferecer à sua parceira se ele quiser manter o interesse dela. Ele tem que também estar consciente que se ele perder isso, muito provavelmente ele será trocado. A lei de Brifold fala basicamente sobre a pergamia, né? E tem um vídeo muito bom do Rock, do Red Pill for Real Brasil, da época da primeira onda, né? Que fazia live direto com o Hakun e Kodama também. E esse vídeo do Rock fala justamente sobre a lei de Brifold, vou ver se eu acho e deixo aqui, né, no comentário fixado para vocês. Então pode-se argumentar que tipo, coruja, eu não tô botando relacionamentos como prioridade, mas tá surgindo um negocinho aqui para mim de vez em quando e eu tô mordendo, né? Eu tô conseguindo fazer um casual e beleza e tal. Isso acontece, tá? Isso acontece bastante, principalmente quando você é um homem que já tem a vida estruturada, né? Já tem um valor agregado para aquilo que realmente atrai parceiras, né? Pelo menos as que estão de olho em relacionamento duradouro, que é o cara ter uma estabilidade, a gente sabe muito bem. Só que a gente conhece também aquele papo, né? Você não está me colocando como prioridade na sua vida, você não me dá atenção, você não está fazendo tudo o que você pode para esse relacionamento e tal. E aí, se você quiser manter o relacionamento, você vai ter que botar ele como prioridade. E aí vem o investimento irreversível. Tá? O homem ele investe no relacionamento de formas que ele não vai ter retorno. Esse é o grande problema. Tá? Presentinhos, pagar continha, dar mimos, tempo, investimento emocional e toda aquela coisa, isso não retorna, velho. E assim, pode-se dizer que vivemos hoje num mundo igualitário, onde as contas são divididas e tal, mas isso não é verdade, nem do ponto de vista do IBGE. Tu entra no IPEA aí e vê a quantidade de lares que são sustentados majoritariamente por homens, tá? Eles são maioria no nosso Brasil. E a gente pode levar isso, né, para uma questão cultural, que de fato os homens eles não só não têm problema em pagar a maior parte das contas, ou mesmo todas as contas, como eles também têm uma inclinação para isso. Existe também o famoso incentivo dentro do relacionamento, né? Como diria o Pondé, se o cara ele gosta da parceira dele, ele vai querer vê-la feliz. E essas atitudes, né, de provisão e proteção deixam a parceira feliz de fato. E como diz o ditado na gringa, né? Happy wife, happy life. Esposa feliz, vida feliz. O cara sabe que para ele ganhar o que ele quer, toda aquela questão que interessa ao homem no relacionamento, né? Companhia, validação, sexo e tal, ele vai ter que deixar a sua parceira feliz, entendeu? E é óbvio, esse tipo de investimento é quase que unilateral do homem. Nos relacionamentos que eu observo, eu não vejo a contraparte, obviamente, né? Fazendo tanto quanto a parte masculina. E beleza, quem é homem, quem já se relacionou o suficiente, sabe muito bem que isso é regra. Então, depois desse conhecimento, o cara começa a se questionar realmente o porquê ele está priorizando ou meramente perseguindo essa pressão que muitas vezes é social, também tem raízes biológicas, mas muitas vezes é social. Afinal, a vontade de iniciar uma família e para isso ter uma parceira é uma vontade de criar uma pequena sociedade só sua, né? É uma vontade de ter interação social com uma pessoa do sexo oposto, é uma vontade de receber validação social dessa pessoa, né, de apresentá-la para sua família, muitas vezes ter uma parceira atraente que causa inveja em outros homens, tá? Não tem como negar isso, né? Como diria Salomão, tudo é vaidade, irmão. E é quando você fica consciente disso que você adquire a real liberdade, como eu vou falar em próximos vídeos.
Então sim, você tem raízes biológicas para perseguir isso, mas essas raízes biológicas fazem você buscar validação social, porque biologicamente, como eu falei, somos seres tribais. Então faz todo sentido. Não é como se fosse a determinação biológica e a determinação social fossem excludentes, entendeu? Elas são complementares, elas trabalham juntas. Tanto a psicologia quanto a sociedade humanas, quanto também as determinações biológicas, né? Daí vem essa questão do tripé biopsicossocial humano. Daí o cara começa a questionar isso, se é ele mesmo que está querendo isso, ou se é simplesmente como ele aprendeu a viver a vida. Porque ele não teve uma perspectiva diferente, entendeu? Ele, assim, foi condicionado muitas vezes pelos pais ou pelo trilho que a vida o pôs, assim, a estudar, fazer uma faculdade, conseguir um emprego, adquirir promoção, talvez um mestrado, um doutorado, e aí a partir daí, ou mesmo antes, já começar a caçar aquela famosa parceira ideal, né? Boa o suficiente, decente, seja lá qual for o adjetivo. E a partir daí constituir família e basicamente repetir o que os pais fizeram. Agora, se você for um cara mais jovem, eu vou dizer assim, abaixo dos 25 anos, você vai cair muito nessa questão da cultura do oba-oba, né? Você muito provavelmente vai engolir a lábia da sociedade de que virgindade é sinônimo de fracasso e que o sinônimo de sucesso é você atrair várias parceiras e que você está perdendo tempo se você não está, que nem os jovens aí, se afogando em hedonismo e promiscuidade, e até mesmo as pessoas que você admira, mesmo que inconscientemente, simplesmente por serem mais velhas que você, né? Que são de uma geração onde o mundo funcionava de uma forma diferente, onde relacionamentos, né, casuais ou não, até mesmo casamentos eram muito mais seguros, porque a ideologia vigente da sociedade era outra, né? O pensamento e o comportamento das pessoas era outro, as leis eram outras, a cultura era outra. Geralmente vão ser caras geração X, baby boomer, que vão ficar falando assim, na minha época, e contando histórias no churrasco em família de coisas que ele fez, né? Naquele papo mais cueca, só de homens e tal. E aí talvez isso crie uma certa motivação em você a perseguir algo parecido, porque talvez até gere um pouco de inveja, do tipo, eu tenho que fazer isso, eu estou perdendo tempo se eu não fizer isso, eu tenho que angariar histórias para contar para os meus filhos também, ou para outros homens que eu quero impressionar e pá. E aí você vai se perdendo, né, nesse ente social, nesse personagem na sua mente, e você não nota, né, que você não está seguindo o seu próprio caminho, você está seguindo o caminho de outras pessoas. E aí você tem que ter muita sensibilidade e autocrítica para entender onde termina você e onde começa o seu ente social e vice-versa. Então, assim, o homem capaz de tudo, afinal, esse é o título da série, né? Ele é o homem que está seguindo o seu próprio caminho, não tem essa. Porque é o seguinte, quando se fala sobre liberdade, pode entrar muita coisa filosófica aí no meio e acaba ferrando o teorema da navalha de Ockham, né, o qual eu não gosto de sair. Eu acho que a simplicidade é a maior das sofisticações. E aí você pode cair em escolástica grega, você pode cair em filósofos modernos, você pode cair em vários arcabouços aí filosóficos que podem levar você a uma espiral de questionamentos que não elucidam nada necessariamente. Para mim isso não é filosofia prática. Na filosofia prática, você tem que responder perguntas e não fazer mais perguntas, entendeu? Então muitos caras vão dizer que a liberdade é fazer aquilo que você não quer, porque tem que ter um senso de disciplina aí, pois se você fizer tudo o que você quer, você vai estar obedecendo aos seus instintos. Outros vão dizer que os instintos fazem parte de você, e se você faz aquilo que você quer, você está sendo livre, né? Praticando a sua liberdade. É claro, tancando todas as consequências e responsabilidades que vêm com isso. Então já vai ter ali uma filosofia mais epicurista. Eu gosto de manter as coisas mais simples e práticas, entendeu? Vamos lá. A real liberdade, ao meu ver, é seguir o seu próprio caminho. É admitir um propósito de vida para você que não contemple a necessidade de consentimento de outras pessoas. É um propósito o qual atingir ele só dependa de você e que isso esteja sob o teu controle totalmente. Por isso, se casar e ter filhos não pode ser um propósito de vida válido para um homem que segue o seu próprio caminho, né? Porque isso depende do consentimento de outras pessoas, de terceiros. Criar uma comunidade independente, como eu vejo muitos caras falando aqui, né? Não, vamos criar uma comunidade de homens espertos e tal. Não, cara, você vai depender de angariar pessoas e que elas consintam em estar com você e seguir os seus planos. E aí? E se você não conseguir ninguém para isso, se ninguém aceitar, acabou o seu propósito. E um homem sem propósito é um homem perdido, é um homem depressivo.
Na verdade, eu diria que nem é um homem, porque ele não está fazendo nada, entendeu? Então, o propósito do cara, pelo menos o primário, para quem aí pergunta, Coruja, como achar o meu propósito? Já falei, cara, é construir um ambiente de tranquilidade, segurança, né, e conforto para você. O resto é secundário. Por quê? Porque a pobreza é a condição natural humana. Todo mundo nasce pobre, todo mundo nasce pelado, todo mundo nasce sem um puto. E beleza, você pode ter nascido em berço de ouro, facilitando aí a construção de um ambiente confortável e seguro, né? E tranquilo para você, beleza. Mas em grande verdade, a maioria que tá aqui não vive essa realidade, né? Então tá aí o seu propósito. Se você tem dificuldades em encontrar ele, o seu primeiro propósito é isso. E aí vai surgir aquele questionamento, né? Mas quanto? O ambiente tranquilo e seguro quanto? E aí entra aquele assunto sobre o ponto de vista de riqueza que eu já falei, né? Riqueza é você realmente viver a sua vida da maneira mais confortável e segura possível, sem ter que se preocupar com dinheiro para isso, entendeu? É uma grana recorrente que você tem ao mês, talvez seja atingindo a IF, talvez seja fazendo o trabalho que você gosta, depende, mas é a grana que você consegue fazer tudo aquilo que você gosta e obviamente você vai ter que controlar isso aí, né? Para serem coisas baratas, eu imagino, né? Porque você não vai ficar dizendo, Coruja, mas eu quero viajar pelo mundo, fazer uma coleção de carros clássicos e tal, aí fica complicado, né, irmão? Então, o conceito de riqueza minimalista é justamente você conseguir ali um mínimo de tranquilidade, conforto e paz sem se preocupar com dinheiro. E por incrível que pareça, para um homem solteiro, conseguir isso é bem fácil, cara. É bem fácil. Não tô brincando. Pode-se dizer aí que um dia foi mais fácil, hoje tá mais difícil porque os imóveis estão aumentando isso e aquilo. Cara, ainda tá bem fácil para um homem solteiro, tá? Pelo menos em comparação a homens que ainda põem relacionamentos como prioridade, né? Porque se não for prioridade dele, ele perde a parceira, ele toma um divórcio, ele sofre um investimento irreversível, onde a parceira vai embora e tudo que ele investiu nela vai junto. E aí o homem ele fica, né, investindo cada vez mais e mais para mantê-la ali e acaba que vira uma bola de neve. E não há garantia nenhuma de que ele investir mais vai fazer ela ficar. Então o cara que se relaciona ele tem que manter o relacionamento como prioridade, senão o investimento dele some. Então assim, por que eu digo que a liberdade real é você seguir o seu próprio caminho? Porque no fim das contas o resto não interessa. Se você está cumprindo o seu propósito, irmão, você pode usar isso como bússola para saber se você é livre ou não. Porque você vai se tornar um homem tão pragmático em relação ao seu propósito que basicamente tudo aquilo que não estiver fazendo você se aproximar dele vai ser descartado, entendeu? E aí, finalmente, você vai olhar para a sociedade, para as outras pessoas em geral, da forma que eu acredito que você tem que olhar todo mundo, como associações temporárias totalmente pragmáticas de benefício mútuo. Como se fossem negociações mesmo. Você olha para uma pessoa e pensa, será que o que ela está dizendo ou o que ela está oferecendo vai me ajudar a seguir o meu próprio propósito? Se não, dane-se, ignora, entendeu? Então, assim, pressões sociais para você fazer isso ou aquilo, se não forem úteis para você atingir o seu próprio propósito, aí dane-se, entendeu? Você vai ignorar e não vai seguir determinações sociais, mais um ponto para a sua liberdade. Agora, se o que a pessoa estiver dizendo, você acreditar que ajuda você a atingir o seu propósito, e se o que ela está oferecendo também, você pode parar e pensar, será que o preço está valendo a pena? Será que eu posso aplicar isso à minha vida? E aí, irmão, tudo fica muito mais fácil. Você não precisa se preocupar se o que você está fazendo é o que botaram na sua cabeça ou não, se é um instinto seu ou não, se é o que a sociedade está pressionando você a fazer ou não. Porque no momento que você põe na sua visão, no seu foco, única e exclusivamente o seu propósito, tudo o que você fizer que estiver te aproximando dele é o exercício pleno da sua liberdade. E o resto que se dane. E como o seu propósito ele vai ser algo que não depende do consentimento de outras pessoas para acontecer, é claro, vai depender de negociações e associações que você vai fazer com outras pessoas. É óbvio, né? Que você vai depender de toda uma infraestrutura, de networking, de relações para acontecer. Mas o que eu quero dizer, o seu propósito só pode depender de você, é que construir ele ou não, destruir ele ou não, só vai depender da sua vontade. Então, com essa mentalidade que é a qual eu vivo minha vida, nossas coisas ficam muito mais simples. E eu gosto de simplicidade. O homem, naturalmente, ele gosta de simplicidade, das coisas estarem funcionando, daquela coisa minimalista. E tipo, se tá dando certo, nem mexe, tá ligado? O negócio tá bom aí, deixa acontecer e tal. E a gente vai, é claro, buscando eficiência para ver se a gente consegue atingir esses objetivos de uma maneira mais rápida, mais fácil, menos custosa, etc, etc. Então, por hora, essa série tá finalizada, tá? Talvez eu faça uma quinta parte, a depender de como eu vou fazer o vídeo que tá promovido aqui no canal
sobre a sua real identidade, né? Quem é você, e vai entrar também em questões mais metafísicas, mais imateriais, a respeito até de religião e iluminação, talvez. Muito provavelmente essa vai se tornar a parte 5, mas por hora essa série está finalizada aqui na parte 4, tá, senhores? E a vocês que acompanharam até o final, um forte abraço. Aqui é o Coruja do Carvalho. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Muito obrigado a todo o apoio que dão ao canal. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.